Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa, muito quente lá fora. Não há sinais de que vá chover. De novo, a temperatura elevada. Hoje tem jogo do Campeonato Gaúcho. Teremos um dia ou para o Avenida fazer a primeira vitória na competição ou para o Brasil se reabilitar. A verdade é que ambos precisam do resultado. A situação não é ainda de ficar fazendo muita onda e tal, mas para quem perdeu em casa, como o Brasil de Pelotas, se perder mais uma, e com um técnico que veio do interior de São Paulo substituindo um ídolo da torcida, eu não queria estar na pele dele. De qualquer forma, é muito cedo para qualquer alvoroço. Mas o REC já está... Mas é verdade. A verdade é que se classificam 2/3, mas cai também 20%. 15, mas quem está contando? 18, 17. Quem está contando? Não, de 12 cai em 2. Um sexto. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Mas então é uma competição, é um torneio muito complicado. Deixa eu te ajudar, não dá para considerar Grêmio e Inter nesse cálculo de quem cai. Então de 10 cai em 2. O Grêmio ano passado, tinha gente que jogou um carro 0 quilômetro, que o Grêmio ia cair o ano passado. Perdeu o carro 0 quilômetro. O Grêmio, se colocar o transição em todos os jogos, é capaz de não cair. Bota o André Luiz a falar agora aí, porque o André Luiz é o seguinte, ele é que vai dizer, treinar um time do interior, segunda partida, com 11 rodadas, já não dá uma certa apreensão. André Luiz, boa noite, professor, boa noite, Maurício. Boa noite, Maurício, professor. A gente já está falando. A gente, isso não é só aqui, né? Em todos os lugares que se passa, 3 jogos. São 3 jogos. Joga o primeiro, se tu empatou, já o dirigente já chega, pois mas a gente não podia ter empatado esse jogo, era jogo para ganhar. Isso quando é em casa, né? Agora nós vamos ter que jogar fora, lá vai ser uma pedreira, aí tu chega lá e não ganha. Aí daqui a pouco tu volta para casa, aí tu já volta, os caras já passando a mão no bigode, olhando para cima. Já volta, como diz o Vecchio, com a guia do seguro-desemprego preenchida, só falta Hoje nada. nós temos que ganhar de qualquer jeito, cara. Hoje, nós temos que ganhar. Volta e aí, tu não ganha, aí, final do jogo, muitas vezes, tu tá no hotel ou tá em casa, daqui a pouco toca o telefone. Infelizmente, vamos ter que mudar, os resultados não estão vindo, então vamos ter que fazer a mudança. É assim em todos os lugares. Eu só queria frisar que eu não combinei com o André antes do programa de reforçar a tese de um amigo teu que o futebol é só baseado em resultados. Não. O Odair sobreviveu a maus resultados. REC. Sobreviveu. REC, um homem inteligente. Mas o Guto Ferreira, no mesmo clube, tinha resultados, quase que, obviamente, garantia a permanência do Internacional na Série A, a volta para a Série A, e acabou caindo. Não, desculpe, tu misturou 2 assuntos. Não, é mesmo assunto. Não, então deixa eu responder. O Odair sobreviveu mais tempo do que o Guto. Deixa eu só responder duas coisas. O Odair não sobreviveu, o Odair sobreviveu pelos resultados. Se o Odair tivesse perdido o Grenal, não ficaria. Mas ele teve sobrevida. Não, normalmente o André falou em 3 jogos. O Odair perdeu o Gauchão não chegando na final, perdeu para o Vitória da Bahia. Mas ele perde o Gauchão. Arranca mal no Campeonato Brasileiro e sobrevive. Ele perde o Gauchão ganhando o último Grenal por 2-0. Depois de ter tomado 5-2. Mas ali foi a sobrevida. Depois de tomar 5-2. Ele perde o Gauchão porque cai no mata-mata com o Grêmio, mas o Grêmio e perde um Grenal e ganha outro, na ida e volta. Ele começa mal, mas começa contra os adversários mais fortes, jogando contra Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Grêmio e Bahia. Esses foram os 5 primeiros jogos no Campeonato Brasileiro. Sendo Palmeiras e Flamengo fora de casa, que foram as derrotas. Mesmo assim, ele chega no 5º jogo claramente, com um emprego a perigo, dependendo do resultado do Grenal. Ele arma um retrancão
e garante o 0 a 0 e o seu emprego. O senhor acha que o Wilton Pereira Sampaio garantiu o emprego do André? Se ele dá um dos pênaltis. Tá bom, mas se ele dá um dos pênaltis, se o jogador acerta o chute em vez de errar, o futebol é o resultado. O Internacional comprou o juiz, quem sabe? Não. Não, então não. Então, o Guto, o que aconteceu com o Guto no Internacional... É que não havia mais firmeza. A certeza de que ele não fosse perder lá para o Oeste. Não. Aquele era o jogo. Não. Porque se ele empatasse lá, e foi o 0 a 0 o Internacional jogou num retrancão bárbaro. Eu falava com o André antes do programa. É um problema de... O Guto foi uma questão de expectativa. Na fantasia da direção... O Inter ia classificar 6 rodadas e de antes. quase toda a imprensa, o Inter e os seus voos fretados, o único clube na história do futebol brasileiro que jogou a Série B com voos fretados. Ninguém fez isso. Eu acho que o André Luiz... Acho não, tenho certeza. Agora me lembrei. Porque eu fui falando, fui me lembrando. Ele me deu uma entrevista antes de começar a Série B, nem imaginava que ia trabalhar no Internacional. Aí ele me falou das diferenças da Série B em relação à Série A. Aí me falou até lá do Lucas do Rio Verde, falamos de outros de andar de ônibus. Isso, me lembro bem disso. E que tinha que sofrer na segunda divisão É e tal. isso. E depois o André acabou no Internacional. Até eu brincava na Rádio Granal e dizia assim, será que o André ainda mantém aquela linha de raciocínio? Mas daí teve esse conforto. Pois é, e aí... Mas aí o doutor Aquino brigou comigo aqui, ele disse, não, se puder pagar, tem mais aqui dar conforto. Aí os mesmo. REC da vida... Mas se puder pagar, tem que pagar. Mas aí se criou a mística, um time de Série A jogando a Série B. Lembram? Tanto é que naquele mesmo ano, o Internacional teve 2 enfrentamentos com Palmeiras e com Corinthians. E foi eliminado no gol qualificado. Foi muito bem nos dois. Foi muito bem nos 2 enfrentamentos. O Internacional foi mal, é contra os luverdenses da vida. Por quê? Porque se achava e a direção esperava do Guto e do André, enfim, da comissão técnica, um passeio, um desfile pela Série B. No início Luiz Carlos Reck vai comentar um jogo na rádio de Lagoa Vermelha. Olha, me serve. Porque foi lá visitar a família, não sei o quê, e aí numa deferência, o grande Luiz Carlos Reck, de Porto Alegre, do Brasil, das Copas do Mundo, vai comentar um jogo lá Da Portuguesa de Portuguesa de Lagoa Lagoa Vermelha. Vermelha. da gloriosa Portuguesa Eu de tenho uma Lagoa camisa com Vermelha. o meu nome nas costas. E aí, A então? Portuguesa de Lagoa Vermelha E aí- com Glória de Vacaria, que é a cidade grande da região. Isso, aí Esses são nossos fregueses. Aí o REC vai lá como? Se sentindo o grande. Assim foi o Internacional na Série B. E assim foram os pensamentos ao longo da Série B. Então, vou No lhe dizer início mais. da Série B, o Inter talvez tenha sofrido um pouco o ambiente do Inter, porque até 30, 35 dias antes de começar a Série B, os jogadores acreditavam, pelo discurso da diretoria e pelos recursos no TAS, que poderiam jogar a Série A. Quem jogou junto contigo, acho que foi pequeno espaço de tempo que está nos assistindo, Cléo Hickman. Opa. Jogou um tempo contigo, né? 81? Sim, de 81 a 84. 81. Porque ele volta para o Internacional, né? E aí você já tinha subido em 78. Isso. Né? Então você foi campeão brasileiro também. Sim, estava campeão de naquele grupo. 79, invicto. Tá? E o Cléo também estava. O zagueiro Bob também estava, professor. Meu Deus. Bob lá de Brusque. Veio do Carlos Renault, que hoje é o Brusque, né? Gasperini estava naquele grupo. Gasperini estava. Que era o time treinado por esse rapaz que é o treinador do Brasil atual. Paulo Roberto? Ele treinou o Brusque, eu acho que subiu o Brusque, inclusive, de... Trabalhou em muito Santa tempo. Cruz. Não, acho que o Santo senhor está André. confundindo com São o Bento. Pingo. Tem razão. Tem Pingo razão. do Caxias. Ele treinou o São Bento. Não, eu confundi. É o Pingo, que era o treinador Isso, do e Brusque, foi bem. e deixou o Brusque para vir treinar o Caxias. Paulo Roberto treinou O do o Brasil São é do Bento. São, o Tem do razão. São Bento. Do De São São Bento. Bento, muitos anos lá. Eu me enganei. Bons trabalhos fez lá, e aí o Brasil foi lá e trouxe o Paulo Roberto para cá. O Brasil- E o Pingo está no Brasil. O Brasil, Tá no Caxias. no Caxias. O Brasil quis economizar em tudo. O Zimmermann pediu mais do que o Paulo Roberto. O grupo de jogadores tinha que baratear em 30% ou 40%, para depois investir na segunda divisão. tinha que Porque baratear. o ano passado eles fizeram o contrário, Mas- investiram no gauchão, Do gauchão, e baixaram na baixaram Série Mas sabe por que tinha que baratear?
Por causa dessa gloriosa torcida. Domingo, o Novo Hamburgo, campeão gaúcho de 2017, jogou contra o Grêmio, não é contra a Portuguesa Lagoa Vermelha. Sabe quantos torcedores tinham no estádio? Contra o Grêmio? Menos de 4 mil. 1.000, Rec. 1.000 pagantes. 1.040 e poucos. O Maurício já está conferindo. Eu ouvi essa informação vindo para o programa. Mas olha aqui, ó, eu estava lá e quando os repórteres começaram a dizer que cabia 6 mil, inclusive brincamos no final, o Haroldo disse, não, tem 5 mil. Não, tem 4 mil e olha, com muito boa vontade. 1.000 pagantes. Não pode ser. Ou então os sócios não contabilizam. 1.071 ingressos vendidos. Obrigado. Ah, bom. Ingresso vendido custou... Segundo o borderô do site oficial da Total. federação, foram vendidos 387 ingressos para a arquibancada do Novo Hamburgo, 42 meia entradas de arquibancada, 62 ingressos foram cortesia, 193 ingressos eram de sócios, 10 cadeiras, 255 ingressos de arquibancada visitante, 122 ingressos meia entrada visitante. não, Total, 1.071 ingressos vendidos. Tá, esse é o público? Sim. Mas não, no torcida do Grêmio tinha 1.000. Eu assisti um pedaço do jogo e é que a gente não consegue enxergar o pavilhão, a parte social ali, né? A gente tinha só metade. enxerga a parte do fundo. Tinha metade. Mas eu me assustei quando eu vi o público. Achei pouca gente. Foram jogo do Grêmio, 377 pessoas na torcida do Grêmio, Dentro da grande total. segundo o E borderô da além federação. disso, e o preço? Aí Não, tem, tá por dizendo. acaso tem o preço? A arquibancada do Grêmio estava quase lotada. A arquibancada visitante custava R$ 60,00, meio ingresso 30. mas- A cadeira Agora no me- setor social custava 120. A arquibancada no setor da torcida do Novo Hamburgo custava 60 também. Agora me explica. É que aí tem o seguinte, professor, já ouvimos alguns dirigentes falando sobre. Tinha mais de 2 mil. Alguns ingressos não entram Então nessa não cabe cota. 6 ali. Alguns ingressos não entram nesse cálculo porque são cortesias de patrocinadores. Existem alguns ingressos que não entram nesse cálculo. A aqui. federação é A bondosa. quanto Isso. por cento? Que seja 50%, vamos exagerar? Dá 1.600. 50%, que não pode ser tanto, mas... Não, mas 50%, vamos lá. Se metade pagou e entrou no borderão e metade não pagou, já subiu para 2 mil o público. Então, continua sendo Ainda é um um público escândalo. Ridículo. Eu achei muito fraco. Por isso que tem que demitir, tem que baixar o custo, etc, etc, etc. Nesse programa que Mas eu... para você ter uma ideia, professor, o jogo do Inter, São Luís e Inter, teve 3.096 ingressos vendidos. Então, Para se ter uma 3 comparação. mil. 3 mil. Eu não 3 sei, mil. não sei o que o Jair do Demai tem contra a Lagoa Vermelha. REC leva o ataque dos sonhos pro teu time de Lagoa Vermelha, Marinho, Jael e André. O que Lagoa Não, mas Vermelha não. fez pro Jair? Não, acho que na segundona gaúcha, a Portuguesa de Lagoa Vermelha pode ir bem com esse ataque. O ticket médio do Internacional no Campeonato Brasileiro, Foi 29. R$ 29,90, R$ 30. E o do Grêmio, 34. Exatamente. Por que no Gauchão é 60? Um ingresso. O clube mandante Mas a média define, cai para 30 e poucos também. Hã? A média também Sim, cai. só que é um jogo do Gauchão, não um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Professor, os ingressos dos jogos no interior, especial, obviamente, né, que é quando o clube do interior define o valor, ele é maior quando enfrenta Grêmio e Inter, porque é a grande atração do campeonato. É onde eles tentam fazer bilheteria para pagar a gente. tenho Mesmo com impre- times alternativos. Hoje tem Avenida Eu e tenho- Brasil a 50. Então, olha o que está dizendo. Avenida. Maurício, não tem Grêmio Internacional. E é R$ 50. 50. Não, 50. É 30 no Campeonato Brasileiro. Avenida e Brasil é 50. E aí não sabe por que tem pouca gente. André Luiz, foram boas as contratações do Internacional. Você vê um O horizonte Rec mais... não gostou muito desse meu assunto. Já mudou Não. de assunto. Não, A gente cortou, já Não, fazendo a pergunta não, pra acho gente. que- tá. Não, isso é uma mensagem, professor, cala a boca, vamos mudar de Não, assunto. eu acho que ficou bem colocado. O professor fez uma comparação. Não pode ser 50 no gauchão e 34. Ficou bem colocado. Tem que se repensar. Viu como é que eu faço para arrumar um elogio? Tem que se repensar isso. É. Não tem lógica. Óbvio que não tem lógica. Claro.
Agora, eu Mas, ó, queria... por Eles exemplo, jogam poucas vezes, deixa eu- e aí querem ganhar. Deixa eu pegar Deixa um eu- outro lado, professor. Nessa linha de ingressos, o São Luís, nos demais jogos, a geral custa 25, o pavilhão 40 e a cadeira 60. Então, Aumenta no jogo com o Inter. Sim, mas deixa eu a média só... é 30 e poucos. Mas deixa eu só... nenhum estádio lota, concorda? Não, Nenhum estádio lota. nem com o Grêmio. E nenhum Nem jogo, Grenal. E nenhum jogo do Gauchão. Nem Grenal. Então, por que... O Reg vai dizer, professor, de novo. Bom, mas é a mesma ideia. Por que nós não podemos pegar 1.000, 2.000 ingressos que vão ficar vazios, Novo Hamburgo, São Leopoldo, em todos os lugares que tem jogos, hoje em Santa Cruz, e distribui nas escolas para que as crianças convidem os pais, dá 2, 3 ingressos para cada criança da escola pública de Santa Cruz, para que eles convidem o pai, o tio, o avô. Bom, perfeito. É uma ótima ideia. No espaço vazio. Fica mais bonito, Não vai ter ninguém ali. vai dar um sabe? novo O gosto. esta- vai ter mais público, vai renovar o Vai público. incentivar, é. É tão No jogo do São Luís com o Inter, eu pego esse exemplo porque é um pouco Sim. mais distante, é uma praça distante e teve o ingresso um pouco maior, um valor mais elevado. A arrecadação do jogo, bruta, foi 150 mil reais. Paga uma folha e meia se bobear de São Luís. Não, mas isso é bruto. Vê quanto sobra. Não, sobra pra- 130, professor. Bom, vê quanto é que foi o ingresso do Jogo do Brasil, que não teve a dupla Grenal. Tu vai ver que é... 40, acho. 30, 40. 50. No site da federação, até o momento, 7h22, da primeira rodada só estão disponíveis borderôs do jogo do Novo Estão Hamburgo contando com o dinheiro Grêmio, ainda. do São Luís com o Inter e tem o borderô aqui, pelo menos tem o link pro borderô do jogo do Avenida. Estão contando dinheiro ainda. Vamos ver, ó, talvez. o jogo Avenida, Veranópolis e Avenida. Foram 856 pessoas, arrecadação 9.705. Tu ouviu? 800, então 9 mil. Não, mas 850 pessoas. Dá 13, 14 pila o ingresso. Não, mas 850 pessoas. Foram, 850? não, professor, E aí não deu 15 a média. não, mas professor, repara no detalhe. Senão daria 12 mil. Olha o detalhe desse borderô, Rec. Arquibancada, vendidos 141 ingressos. Arquibancada meia entrada, vendidos 65 ingressos. Sócios, 150 ingressos vendidos. Cortesias, 500 ingressos. Mas, Bom, aí é o Eton que o professor falou. Sinceramente, Alguém só lucrou com isso. cortesia... Deve ser que escola, deve ser... De 3 mil. De 3 mil, cortesia, o estádio está vazio. 800 pessoas no estádio. 800 pessoas, 1.200 pessoas no estádio. Mas o pior é o outro lado, professor. Foram 300 pessoas que se interessaram em pagar para assistir o jogo. Quantas pessoas cabem no estádio em Veranópolis? Rec. 3 mil forçando a barra 3 mil. 3 mil. É. Não tinha 1.500. Dá 1.000 ingressos nas escolas. As escolas estão de férias. Dá na fábrica, onde dá ingresso não vai faltar lugar. Sabe que o Flamengo jogou com o Bangu e a renda deu 1 milhão e cacaré. Sim, tinha 46 mil pessoas. Sobrou 13 mil pro Flamengo. Nossa. Só para jogar no Jogar Maracanã, no Maracanã. custou mais de 500 pau. Mais de 500 mil o Flamengo pagou entre os detentores dos direitos, não sei mais o que deu, mais de 500 mil reais. E aí a parte do Flamengo foi de 13 mil. O Bangu poderia ter ganho alguma coisinha. Sim, mas de Não sei qualquer se forma, como é que é a divisão de lá. qualquer forma, Rec, eu acho que a ideia permanece. Por que não tentar encher os estádios com esses lugares totalmente ociosos? E tirar um outro proveito disso, né? Claro. André, você vislumbra aí um futuro melhor para o Internacional com essas contratações? Você gostou das contratações do Internacional? Pode falar das do Grêmio também, é que o Grêmio contratou 4 jogadores, o Internacional contratou 9. Com má vontade com o Inter são 11. O Inter contratou para reserva, o Grêmio para titular. Rec, eu acho que a maneira que o Inter terminou o Campeonato Brasileiro, eu acho que isso aí já foi, eu acho, um grande acréscimo, né, para esse ano de 2019. Diz a posição, não a bola que terminou jogando. Da posição e até... Por exemplo, o Inter vai começar, a tendência é começar o campeonato, agora vem Libertadores, é começar com a base do time que vinha jogando no Campeonato Brasileiro. O mesmo que acabou. time. O mesmo Só time. saiu da mesma. Sim. Né? Que E não vai é trocar só... pelo Trellis. Não é só o Inter que está Ou fazendo pelo isso. Potker.
A maioria dos clubes estão começando seus campeonatos com a base do ano passado. Agora, sobre as contratações que chegaram, é muito difícil a gente chegar aqui e cravar, né? Dizer, não, vai dar certo, as contratações foram pontuais, foram certas. Acho que a gente vai ter que esperar começar o campeonato para ver. Eu acho que foram... Mas são bons nomes. Bons nomes. Se adaptaram à realidade do Internacional. Semana passada nós ainda... Mas é muita gente, professor. Marrec, vê bem. A folha de 35... Marrec, vê bem. Rec, vê bem. O Internacional tem um time titular escalado, que é o time que terminou o Campeonato Brasileiro com o Zeca no lugar do Fabiano. Isso. E com o Paulo Guerreiro no lugar do Damião. É isso aí. Então, esse é o time titular. Para resumir, é isso. Então, para contratar alguém que tire um desses titulares, Seria o Elias no lugar do Patrick. seria o Elias. Entende? Opa. É uma contratação. Opa, no meio do programa aqui. O Rex sempre. Isso aí é multa. É. O Rex sempre. Abre eleição. caixinha, O né? Rex sempre tá na nos caixinha. orienta a tirar o som dos. E aí eu não tirei o som. Então, assim, para contratar um jogador que venha para tirar um dos titulares e ele ser o titular, tu precisa ter um nível de poder aquisitivo que o Internacional não tem. Não tem. Essa é a verdade. Não tem dinheiro para comprar alguém que pegue o Nico Lopes e ponha indiscutivelmente na reserva. Que pegue o Edenilson e ponha indiscutivelmente na reserva. Que pegue o Moledo ou Cuesta e os transforme em reserva. Então, o que o Internacional optou, na minha opinião, corretamente? De contratar os possíveis com o seu dinheiro. E esses possíveis são os reservas. Então, o Internacional está fazendo um grupo, por exemplo, tu tem 3 volantes que jogam no time titular do Internacional. Dourado, Edenilson e Patrick. O Internacional contratou, primeiro, liberou o Charles e o Gabriel Dias e contratou o Rodrigo Lindoso, o Richelli, que terminou a sua recuperação, e esse rapaz que lamentavelmente se machucou, que é o Galdesani. Mas a ideia, 3 titulares, 3 reservas e o resto é base. Nonato e Ramon e outros menos votados. Mas assim, tu tem titular, reserva e base. Mas na frente não precisava tanta gente. Neilton, Wellington Silva, Parede, Jonathan Alves, tem o Não, Bremer, o Jonathan Alves não foi contratado agora. Não, mas eu estou dizendo tem tudo isso. Mas o Jonathan Alves... E esse Pedro Lucas não vai jogar. Mas o Internacional já desistiu do Jonathan Alves. O Internacional não... Se alguém quiser o Jonathan Alves, vai agora. Mas ele está aí, né? Tem Bom, que pagar, né? Sim, mas ele não joga. Aqui, Bom, mas... E outra, o Pedro Lucas, que apareceu bem no primeiro jogo, vai ser freado por essa quantidade. Meu Deus do céu. E tem Potker, e tem Brenner, e tem um Nico caminhão Lopes, de gente. as alternativas que o Odair vai ter, Trellis. Mas vai estar muito bem servido ali. É saber agora escolher Jonathan bem as Alves peças. está né? descartado. Assim como o alemão hoje... O alemão rescindiu hoje. Aliás, seu contrato. Um dia um dirigente podia pagar do próprio bolso essas contratações. Vamos aí, quando ele dia. acerta? Qual o alemão? Mas acerta os contratos 300, eles têm que acertar. O Internacional acho que é o clube que mais contrata no planeta. Acho que não. Sempre O foi. alemão lateral? Alemão lateral. Alemão, rescindiu o contrato. Jogou no Paraná Clube ano passado. Eu acho que o Eu acho que ele Internacional, contrata demais. talvez, na Por que minha... o Grêmio já começa o ano com Matheus Henrique e Jean-Pierre? Porque- Porque tem há mais tempo, está conquistando títulos. Mas tá. lógico. Mas o Inter, quando não conquistava título, colocava os guris. Quando? Pô, de Quando? 2003 a 2006. Porque aí não tinha dinheiro. Ah, Mas agora é pior ainda. Não, agora não tem dinheiro e deve muito. Mas mesmo assim está contratando é porque de algum lado está Não, entrando está dinheiro. contratando gente que não precisa comprar, que vem pelo salário. O Internacional talvez esteja errando, na minha opinião, quando vai atrás desse zagueiro Messias. E por que eu digo que está errando? Está errando porque o Internacional tem 2 titulares na zaga, Moledo e Cuesta, que é uma das melhores zagas que tem por aí. O Internacional tem 2 reservas, o Emerson Santos e o Klaus. E depois vem os guris da base, que o menino jogou nesse jogo, agora o Roberto, e tem o companheiro. bem, né? E tem o companheiro. Bruno Fux. O Bruno Fux, que era o companheiro de zaga do Roberto. Então tu teria 2 titulares, 2 reservas e os meninos.
Tá bem. Ou daqui a pouco tá vindo um Messias, ou se especula um Messias, porque o Inter sabe que tem alguma especulação envolvendo alguns dos seus zagueiros. Tudo bem. Mas Aí, só isso para justificar. porque eu O tô André Luiz insistindo. estreou num Grenal em 78, marcando o André Catimba. Sim. Tem que ter convicção nas coisas que estão fazendo. Ele estava até dispensado da concentração, o Claudião foi lá, chamou e disse, tu vai vir e vai jogar. O Messias é o zagueiro do América Mineiro. Do América, aham. Do América Mineiro. O Fux, por exemplo, comparando com esse jogador, eu acho que se apostar nesse jogador, da confiança, por exemplo, tem os jogos do Você conhece Gauchão. o Fux? Tem os jogos do Gauchão. Esse menino eu não vi ele jogando, mas conheço o pai dele. Eu fui me apresentado, agora estava na praia, eu fui apresentado por ele. Mas é um zagueiro que tem uma bela de uma estatura, um jogador que parece que tem uma certa imposição boa. Então, E eu acho que é um momento de daqui a pouco Espera de ver 2 esses anos, jogadores e, em vez de espera- trazer o Messias, claro. aposta nesse jogador. Mas, como o segundo reserva. Como segundo E reserva. aí dá 2, 3 anos, porque é isso que o Grêmio está podendo dar. Na verdade, como segundo reserva vai ser difícil, né? Porque aí tem o professor tem que Klaus, conhecer. como segunda dupla o Inter reserva. não Segunda conhece- dupla reserva. O Inter não conhece o que tem em casa. Isso é escarrado. Eu vou citar outro exemplo aqui, para não citar o André Luiz. O Inter pegou o Mauro Galvão com 17 anos e meteu ao lado do Pastor e foi campeão brasileiro invicto. E o Grêmio pegou o Everton e deixou 4 anos amadurecendo e hoje é jogador de seleção brasileira. E aí... Mas o Grêmio não rifa todos os jogadores. Não, mas tá aí, eu estou te dando um exemplo. não rifa. Deixa na reserva, mas não Eu estou te rifa. dando um exemplo O Internacional concreto. rifa. O Grêmio tentou desesperadamente, e ainda não desistiu, segundo seu presidente, para contratar o Thiago Neves. Se o Thiago Neves vier, o Jean-Pierre passa a ser o segundo reserva. É isso? É isso. Para quê? Porque o Jean-Pierre, sabe quando que o Jean-Pierre vai explodir? Em 2020 ou 2021. É isso. E aí dá tempo. Não sei, esse é diferente. E aí dá tempo. Os diferentes explodem antes. Dá tempo. O Arthur fez 3 meses. O Pato foi 3 meses. para Os aí. diferentes são Mas, diferentes. mas e quantos esse o Jean-Pierre e o mas- Matheus Henrique são Mas diferentes. quantos É que o Arthur diferentes ganha- existem? O Arthur é titular do Barcelona e da seleção brasileira. Não, Quantos não é desses titular de nenhum existem? dos dois. Hã? A seleção está alternando e no Barcelona também. Eu quero dizer que ele é cogitado como titular. Ele tem bola para ser. Quantos desses existem? Mas, professor, o Arthur- normal não é isso. O Arthur estoura porque o Maicon tem a lesão. Porque até o Maicon ter a lesão, o Renato dizia, o Arthur tem que jogar mais pra André, frente. o Internacional joga Claro. contra o Pelotas. 9h15 da noite, Beira-Rio, base titular. Tem dia melhor para colocar o Heitor a jogar? Não. Estão conjecturando que vai o Edenilson ser improvisado, mudando Não, na ele tem peça. problema de registro. e eu acho que Quem parece... tem problema de registro é o Bruno. É o Heitor. É o Heitor. O Heitor tem O Bruno problema. não. O O Bruno tá, não está inscrito não ainda. está inscrito. E o Heitor é da categoria de base. Mas tem alguma coisa Ele lá. voltou agora, pode ser que eu não tenha inscrito também. Eu acho que o Odair é um cara muito inteligente, eu aprendi a admirá-lo no momento que nós trabalhamos o ano passado juntos. E eu acho que esse momento agora, Pois é, vocês que dividiram tem, o terreno. que tem Campeonato Gaúcho, tem Libertadores, depois tem Campeonato Brasileiro, são 3 competições, né? 4 no total. Copa do Brasil. É. Quer dizer, eu acho que o melhor momento que tem agora é para colocar os garotos e fazer experiências agora. Por exemplo, eu não sei o que está se passando lá Não dentro, mas, foi por o que exemplo, o eu ouvi tu Internacional falar que fez? teve uma situação de improviso. Eu acho que não é momento de improvisar, eu acho que é momento de pegar esses jogadores que vieram da base, esses jogadores que são apostas, colocar esses jogadores, dar confiança a eles para ver qual vai ser o resultado. Não, mas o Aí depois vamos ver se, olha, não correspondeu, não deu resposta, é muito cedo ainda, vamos ter que dar uma segurada. Tá, então o que nós vamos fazer? o Nós vamos Bruno contratar? José- o Bruno Vamos contratar? Não, vamos deixar aí, mas eu acho que o que a gente tem Mas aqui... o improviso- Porque quanto mais contrata jogador, mais esses garotos Ah, isso eu concordo. vão ficando para trás, vão perdendo espaço, aí vai lá para o Sub-23 Mas para o- jogar, mas o para ganhar impro- experiência, para depois voltar e não volta mais. O improviso foi porque o Internacional tem um lateral direito que está lesionado desde o ano passado. Que é o e- Zeca.
que é o... Não, É o Dudu. é o Dudu. O Dudu. O Internacional, o Fabiano Assim que foi contratado. foi embora e o Internacional contratou, tinha o Zeca e contratou o Bruno, que ainda não está regularizado. Vê o que o Inter contrata. É. E tinha mais o alemão, também foi contratado. Não, Quer foi dizer, e onde é que contratado entra? há o 2 Bruno, anos atrás mas onde é que e entra o deu Gil? errado. Mas deu errado. O Grêmio contratou o Michael Suel e deu errado. O Grêmio contratou o André e deu errado. O Grêmio contratou o Kahneman e foi uma maravilha. Mas é assim. Não, mas a quantidade é... Mas agora todo mundo contrata uma... Mas quando tu não tem dinheiro para fazer uma grande contratação... Aí tu traz o Paulo Guerreiro. Não, o Paulo Guerreiro veio pelo salário, Rec. O Paulo Guerreiro veio pelo salário. Mas também custa, né, professor? Mas veio custa- por um salário alto, não Mas veio? custa só o salário. Não, mas Custa- o Paulo Guerreiro até concordo. Era uma tacada para tentar ser campeão brasileiro. Agora, o Neilton é aquela coisa de ocasião. Eles queriam o Andrigo, eles queriam o Thales. Tem que pagar só o salário do Neilton. Vai que... futebol, o Wellington Silva estava aqui. O Wellington Silva estava aqui. Ficou lesionado o ano passado, quase todo ano. Então, o que aconteceu no Internacional para improvisar, André, é que O Parede precisava contratar? Não, acho que não. Sabe por quê? Porque tem o Neto no Internacional, tem esse Bruno José Tá bom, no Internacional, que não pode jogar muito menos que o Tá Parede, bom. porque o Parede é o 30º jogador. E aí o 30º tem que ser júnior. Esse cara custou 1,5 milhão. Tá bom, O esse... Trellis, eu tenho dúvidas se precisaria Mas o Trellis, contratar. porque Porque não tu tem- contratou o Sobis, nós nem falamos no Sobis Mas antes. o Sobis não é. O Internacional precisa de um 9. Tipo Então não traz o Guerreiro. Sobis. Hã? Porque o Sobis também não é a solução para beirada. Mas o Sobis é o reserva do Alessandro. O Sobis vai jogar na posição do Alessandro, na frente dos 3 volantes. Claro. O Sobis vai Mas correr. essa não era a função do Nico? Pode- Não se dizia no passado que o Pode Odair ser. encontrou o lugar do Nico O exatamente Nico nessa nessa função, o Nico nessa função ficou muito bem. Vai, é um vai jogador muito que bem. chuta, é um jogador que se movimenta. Só que o Nico está jogando de segundo atacante. Com o D'Alessandro no time. É. E o Rafael Sobis, vocês sabem que foi uma situação absolutamente... não foi assim, o Internacional foi lá e tirou ele do Cruzeiro e fez uma oferta. Não, ele rescindiu com o Cruzeiro. Ele queria muito jogar no Internacional. Ele é um ídolo. Ele tem uma história no Internacional. Mas não pode se acabrunhar se ficar na reserva. Não, Porque em 2011 foi isso que aconteu. Marreque, Foi um- não há nenhuma... Mas ele chega em outro momento. Mas não há nenhuma dúvida que ele vai ser reserva do Internacional. Olha, desembarca a reserva. Ele, Claro. pode, ele pode inclusive, jogar. reserva do reserva. Porque se não jogar o Paulo Guerreiro, não vai jogar o Sobis. Claro que não, vai jogar o Trellis. Porque o Internacional desistiu do Jonathan Alves e o Internacional acredita nesse modelo. É que tem algumas coisas, olha. Sabe? Eu teria contratado uns 3 ou 4 a menos. Quem está pelado, aceitando doação do Aí tu som. tem que fazer um grupo que jogue as 4 competições, entende? Que tenham... Tu vê, esse time do Internacional, bem o que o André sugeriu. O Internacional jogou contra o São Luís com 7 jogadores que jogaram pela primeira vez no time do Internacional. 7. Não é 1, não é 2. É 7. Parei. Se isso não é usar bem essa fase de classificatória, Mas não pode dar um jogo só para esse 7. Não, não A pode ser. análise não pode ser em um Não. jogo. O Mas próximo jogo agora, por exemplo, contra o Pelotas, vai jogar os titulares. E depois, domingo, Aí vai volta- jogar esse time volta- aí. Aí eu lhe pergunto, professor. Sim. Pergunto para o André Luiz. Bota o Pedro Lucas de centroavante e deixa Sobis, Trellis, Potker, Neilton, todos os jogadores fora. confirmados que todos já sabem o seu rendimento. né? E Então, aí, a oportunidade deixa do jogador. fora. Mas deixa fora. E bota o Pedro Lucas a Mas jogar. mas- Isso dá crise já na segunda semana. Não, porque os outros... Porque são- contratou demais. Não, porque os O outros... Wellington Silva não se tem. Não, os outros... O Wellington Silva não está nem regularizado. Nem Parede se Olha um pouquinho, Parede jogou, bateu uma falta, estreou no Internacional, tem que se ver jogando. Aqui o Internacional não tem nenhum batedor de falta fora do Alessandro. Nenhum. Parece que o Parede parece que bate bem, vamos ver.
Tem que dar chance. Eu sei que às vezes a gente tem a crítica pela crítica, mas hoje eu coloquei, só tem duas funções que são discutidas no Internacional. A do Patrick, que terminou muito mal o ano, Não terminou bem, Patrick. e a espera do Paulo Guerreiro. A espera do Paulo Guerreiro. Para esses dois lugares, eu contabilizei 17 jogadores. Porque nós temos que lembrar que o Inter ainda tem Patrick, que nunca foi observado. Richard, aliás. Richard, que nunca foi observado. O Juan Alano, que se tem uma dúvida enorme. Tem o Sarrafiore, que está jogando também caindo pela beirada, está jogando pela direita. Mas o menino jogou seu primeiro jogo. Mas é que não dá tempo de jogar outro jogo. Porque tem 17 para duas. Não é assim, não A é verdade. lista da Mas- base. Não é verdade. Não, mas eu desculpe. fiz hoje a lista. Não, mas... Eu faço para o senhor Aí Ligeirinho. o Rodrigo Lindoso também é. Claro. Mas escuta... O mas Lindoso também é. Não é. O não Richelli é, também é. Não é. Não é. No esquema pra do Daí, composição jogam de dois meio. marcadores à frente. Não é todo mundo para o lugar do Patrick. Não, Patrick e o centroavante. Mas Tá não 17. é. Mas o Rodrigo Lindoso não é para o lugar do Patrick. O Richelli não é para o lugar do Patrick. O único que era para o lugar do Patrick, esse menino que se machucou. É assim. Igual o desenho. O Internacional contratou 3 para 3 lugares. Porque tem que ter um reserva do Edenilson. Bom, então tá. Então, Porque tem que ter um reserva aí do sobra Rodrigo 15 Dourado. para disputar da frente, então. Não é assim. O senhor pode, O o senhor Inter- pode Mas vem cá, fazer o cálculo que o senhor quiser. Não, mas Eu desculpe, simplifiquei o cálculo. Não, mas tu Tem simplificou, 17 não. para duas O Internacional não contratou o Neilton, nem o Wellington Silva para o lugar do Paulo Guerreiro. Mas não no é caso assim. do Neilton, Mas só joga Odair, um, né? o Odair disse que pode usar ele pelo centro. Mas tu pode usar. Que só ele, joga um. ele jogava assim no Mas Vitória, tu inclusive. pode usar. Como tu pode usar o Nico Lopes de falso 9, ele joga muito mal ali. Agora, o que o Internacional desistiu formalmente do Jonathan Alves, então o Internacional estava sem nenhum centroavante, a não ser os meninos da base. Então o Internacional contratou o Trellis para ajudar a esperar o Paulo Guerreiro. É isto. O que vocês acharam do Sarrafiore? Olha, eu achei um jogador discreto. Pelo tipo de jogo que o São Luís... Eu esperava um pouco mais. Pelo que o São Luís... Pela qualidade do São Luís, eu esperava um pouco mais do Sarrafiore. Mas é um jogador que demonstrou que tem qualidade, um jogador que chama o jogo, um jogador que não se esconde. Pega o jogo, bota embaixo do braço, pisa na bola, comanda, é um jogador que bate bem na bola. Sim. Agora, é aquela coisa da sequência, né? E o posicionamento? todo mundo, pelo jeito, todo mundo confia nele, né? E o posicionamento? Alessandro, Cuesta, que são Que jogadores que lindo parece que elogio, estavam né? dando Esse não pode ser o lugar do incentivo para esse Patrick? jogador. Não pode ser para o lugar do Patrick? Não. Não, ele é... Pois é. Que Não, eu acho que ele é mais da elogio frente. o André está fazendo, gente, se deem conta. Acho que ele é da frente, O André né? está dizendo que o cara põe a bola embaixo do braço, pisa em 19 cima da anos. bola, É. chama o Não, jogo. é bom jogador, deu pra ver que tem não, personalidade. é mais que 19 anos. No seu primeiro jogo no Internacional, fora do seu país. Por favor. ele entrou contra o Paraná, professor. Não. Isso aí são coisas Não, que a jogou gente tem pouco, que Guido. pesar. Mas entrou. Enche o saco, Maurício. Ele jogou o Sub-23 também, professor. E foi elogiado naqueles poucos Pois é. minutos. Sim, ó. Se Independente vale, do se os jogo, poucos minutos professor. valem para elogiar, vale para criticar. Independente do jogo, muitas vezes tu não pode avaliar o adversário. Se tu vai olhar um jogador num jogo, tu não pode avaliar o adversário, mas o adversário estava mais atrás, estava fechado, não. Tu tem que ver olhar a o jeito qualidade que do ele joga. jogador. Quando o jogador pega a bola, os movimentos dele, as movimentações dele, visão de jogo, uma boa metida de bola, um chute lá de fora, um drible, o jogador pressionado, se ele tem velocidade do raciocínio... Mas pra poder ainda sair assim dessa foi situação. discreto, segundo o André. Mas eu achei que foi discreto. Agora, Caramba, que mostrou que tem potencial. jogador Isso já é pra uma coisa 2020. boa, uma Ele é coisa jogador. boa de se esperar mais desse jogador. Ele é jogador para 2020. Aí o Juan Alano. O Juan Alano é uma boa pessoa, mas não se firmou. Boa pessoa. Não está mostrando qualidade para jogar no time do Internacional. E o Mas Richard? se tem mais paciência com o Sarrafiore porque habla espanhol do que com o Juan Alano que fala português, né? Não é verdade. Não é Até verdade. porque o Juan Alano está O jogando Juan muito. já é teve, verdade, o Juan mas já é teve absurdo. várias Não, oportunidades, né? O ano professor, passado jogou mas olha, bastante. absurdo. O Vai, vai, Juan vai. Jogou Alano bastante. com 2 Juan Alano. jogos já taxavam ele como insuficiente para o Inter. Não, mas o Sarrafiore com 2 jogos, pois está se adaptando ao Brasil. Não. A paciência com ele vai ser maior, professor. Não, vai ser maior é uma previsão. O Juan Alano jogou, no mínimo,
uns 15 jogos no Internacional. Sim, Uns começando como titular Começou com o André Luiz. e outros entrando no meio do jogo. Para um pouquinho. O Juan Orlando está no grupo profissional há quase 2 anos. Para um pouquinho. Comparar isso com um menino que jogou o seu primeiro Quem jogo. pode falar do Juan Orlando está aqui. E mais. Eu estou achando e ele mais, muito tímido, o E Rolando. mais, Muito tímido. sentado aqui na cadeira do André, estava aquele menino treinador do Gaúcho, Fabiano Daitz. Fabiano Daitz. Daitz. Não, esse é do Avenida. Boura. Esse foi expulso agora. Borba, né, inclusive, Borba, hoje. Borba. Fabiano Borba. Fabiano Borba. Foi expulso agora no último jogo, né? O Maninho é o Fabiano Dait. Isso. E o outro é o Fabiano Borba, que disse Que ele é diferente. que jogou contra o Inter Sub-23, Sub-23. alguma coisa, e disse, olha, tem bons jogadores ali e tal, mas o Sarrafiori é de outra turma. Então, isso são coisas. Agora, sabe quando se vai poder realmente avaliar esse menino? Em 2020. Mas só pra- 2020 é o ano. O senhor acha que se colocar o Matheus Henrique e o Jean-Pierre como titulares do Grêmio é uma aberração? É. Se Claro. colocar Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, deixar só um na Sem frente Luan. lá. Tira o Luan. Não, o Luan e o Everton também. Ué, como ele Vai joga... Sem o Luan e o Everton? O Montoya vai disputar com o Jean-Pierre. Mas que isso? São Não. jogadores de 2 posições diferentes. Não, são diferentes, professor. Mas o Completa. Caio jogou agora como meia. O que eu quero dizer é que quando tem 11 lugares, Não. a gente pode adaptar, porque não tem como botar 13. Não, porque... Então, o Neilton, por exemplo, ele pode jogar em 4 funções do Internacional. o Ele Grêmio- pode jogar na do Nico, na do D'Alessandro, na de centroavante. Não. O Grêmio Eu tem um acredito só modelo. nele nas 3 da frente. O Grêmio eu tem não um gosto do modelo. Neilton jogando atrás. Claro. Entre botar um jogador um pouco mais para trás, então eu prefiro o Nico. Mas no Porque o Vitória. Nico chuta. No Vitória ele estava um pouquinho ali. O Grêmio- Neilton não chuta. O Neilton é um jogador de chegar chapando, mas o Nico não. O Nico já é um jogador que domina a bola, levanta a cabeça e chuta. O Neilton eu acho ele muito forte. Nas 2 beiradas ou jogando numa flutuação de 9, vindo, caindo para os lados, fazendo uma rotatividade na frente. O Grêmio- Eu gosto do Neilton assim. O Grêmio tem um modelo de jogo, um modelo de time. Tanto é que há algum tempo atrás, com o Douglas no time, se tentou botar o Luan nesse lugar que o REC está sugerindo e foi um fracasso grotesco. Eu estou falando Sim. de um super jogador. E o Tite tentou, depois, na seleção, colocar o Luan no mesmo lado e também não Para deu ver certo. como eu não disse nenhum absurdo que se tenta. Então se tenta, Para colocar os melhores. se tentar com Jean-Pierre, o resultado vai ser o mesmo que com o Luan. O Inter não está colocando D'Alessandro e Nico, que é Ah. quase uma superposição. Não, porque o Nico não está jogando ali. É uma questão de local. Mas então se adaptou o Nico, professor. Se adaptou o Nico. Por isso que o Nico está jogando menos do que quando ele joga ali. Então Agora, tem que jogar Nico ou D'Alessandro, professor? Não, é que o Nico é tão bom jogador Tem que jogar os dois. Que mesmo o Nico jogando Até menos, dá errado. ele é muito melhor que os Neilton, Wellington Silva ou qualquer outra coisa que tu queira botar jogando pelo verdade, lado. é verdade. É isso. É serviço prestado. Então, se tu pegar o Grêmio, o Jean-Pierre é reserva do Luan. Do Luan. É isso. Como o PP é reserva do Everton. É isso. E o Matheus Henrique não é reserva do Maicon? Acho que é o Seria, reserva em tese, do né? Maicon. Porque o titular é o Rômulo com o Maicon. Se botar o Maicon... Ou o Michel com o Maicon. Ou o Michel com o Maicon. Agora, se tu botar Maicon e Matheus Henrique, Fica flácido. acho... Fica faceiro. Entende? André. Porque ele não é o Arthur. Com o Arthur deu, porque o Arthur é bom demais. Com o Arthur deu, só que o Arthur estava abaixo de 17 quando ele joga ali em 18 ao E lado tem do uma boa Maicon. recomposição defensiva, o Arthur. Também tinha uma recomposição O que, defensiva que boa. o Nico precisava melhorar, que melhorou, que agora até nos convence nos que eu digo é o contexto, Sim. torcida, os técnicos, né, os críticos em geral. O que ele precisava melhorar, que melhorou? Eu acho que uma das coisas que eu acho que não pode exigir, por exemplo, muito do Nico, é que é o mesmo caso do Neilton, é a recomposição para vir atrás marcar. Porque são jogadores que têm velocidade, são jogadores que têm um bom chute, e eu acho que esse é o forte do Nico. Agora, no momento que você perde uma bola, que você começa a fazer esses jogadores se sujeitar a vir muito atrás para fazer
para marcar o que vai acontecer, o potencial que eles têm, o que eles têm de melhor, que é chegar à frente e bater, eles vão estar muito longe. E o Nico não. O Nico houve ali essa situação de ter Denilson, de ter Patrick, de ter o Dourado, que são jogadores que davam uma sustentação maior de marcação, e aí deixavam muitas vezes ele, o Pote, às vezes o Damião na frente, mais preocupados em atacar. E eu acho que o Nico teve uma grande evolução no futebol dele por causa disso. Porque até mesmo quando nós estávamos no Inter, a gente tinha assim, uma preocupação muito grande em recompor o setor. Né? Perdeu a bola, vem rápido, recompõe, faz a falta lá na frente, não deu, faz a falta na frente e vem. Agora não. Com esses jogadores, e muitas vezes a gente viu o Edenilson chegando, às vezes o Nico não conseguia chegar, mas o Edenilson chegava. Patrick. Mas muito mais, o Patrick, muito mais vezes o Nico apareceu roubando a bola, chegando na frente para bater, muitas vezes chegando para concluir, do que lá atrás marcando. O Patrick não jogou contigo. Não, o Patrick não. Você conhece o Patrick. Qual é o verdadeiro Patrick? Do primeiro semestre ou do segundo? Ah, do primeiro, sem dúvida. Também O Patrick, Também no acho. primeiro semestre, o Patrick estava... Das 3 coisas que eu sempre digo que um jogador tem que fazer. Se o jogador fizer essas 3 bem, eu acho que é um jogador quase completo. Marcar, ele estava marcando bem. Armar, ele estava armando bem e atacar. E fez O Patrick até estava gol. fazendo gol. Fazendo Então, gol. um jogador que marca, arma e ataca, o Patrick estava fazendo isso muito bem no primeiro semestre. Nos últimos jogos agora, a gente estava vendo que o torcedor perdeu a paciência, né? Que o Patrick estava muito mal. Eu não sei o que aconteceu, que ele caiu muito de produção. Zeca é o cara. E o Inter também caiu de produção. O Zeca é o cara. O Zeca eu estou preocupado, porque o Zeca, quando eu estava na seleção lá com o Galo e com o Micali, ele teve lá umas 2, 3 convocações, né? Eu fiquei impressionado com a performance do Zeca. A maneira que ele jogava, e outra, jogava dos dois lados, né? Isso. Tanto do lado esquerdo como do lado Bem direito. dos dois lados. Com a mesma desenvoltura. Do lado esquerdo, melhor ainda, porque aí ele trazia a bola para o meio, e se tiver alguém, ele tivesse fazer uma tabelinha com ele chegava toda hora na frente do gol. E o Zeca agora, eu não sei o que aconteceu com o Zeca, que ele parece que é muito tímido. Tá travado. É um jogador que não é aquele jogador que estava no Santos, quando ele estava bem no Santos. Ele e o Vitor Ferraz nas 2 laterais. E o Vitor Ferraz, inclusive, até foi para o lado esquerdo jogar para o Zeca jogar. E aí, o que aconteceu? O Zeca não conseguiu, ainda não viu o Zeca solto. Ele, sabe, um jogador com confiança, tocando a bola, passando na frente para receber. Muitas vezes ele vinha, tocava a bola, tinha espaço para ele sair na frente, ele tocava, ameaçava, fazia o pêndulo e voltava para pegar a bola no pé Sabe atrás. que o Zeca me lembra? O Elano. Do céu ao inferno numa velocidade assim impressionante. Caiu muito Foi de se produção. apagando, se apagando, se apagando. Vamos ver agora O aí, Elano, com né? 30 e Agora pouco, esse teve que ano, parar. Que vamos me ver esse ano se ele preocupa é as consegue lesões. deslanchar. Sabe, o que me preocupa, eu estou convencido que o ano passado o Zeca sentiu muito aquele período sem jogar. E arrancou bem aqui, Ele né? ficou um tempo sem jogar. Aham. Foram 7 e, meses, né? Mais ou menos. Isso ele sentiu. Agora, por outro lado, ele teve 2 lesões no ano passado. Além de sentir o tempo sem jogar, ele teve 2 lesões. E esse ano já teve desconforto. Agora ele já está fazendo a pré-temporada e já sentiu alguma coisa, tanto que não pôde jogar e hoje já não treinou. Quer dizer, provavelmente não vai jogar quinta-feira. Mas isso é um reflexo daquele período parado, né? Não, mas aí eu acho que já passou, Não, né? período parado Agora foi- ele está Não, fazendo a não, pré-temporada. não, Eu mas acho é que o Inter tem um departamento científico lá muito qualificado para poder detectar qual é o problema do Zé. Mas assim, o Zeca, ele Porque o fica, histórico ele fica 7 dele- meses parado, aí no ano que ele volta ele tem 2 lesões musculares, e quando ele começa a forçar de novo na pré-temporada, ele sente o músculo de novo. Isso pode ser um reflexo de algo Foi- crônico, pode ser azar, porque podem ser músculos diferentes, né? O senhor sabia que o André Luiz fez mais gols do que o Figueiredo no Internacional? É. Isso É? Não O sabia, REC, não o sabia. REC é o meu defensor nessa... eu não sabia, porque. eu É que sabe que tinha o problema é que ele informação- jogou em 2 Índio, funções. André Luiz e Figueiredo. É. O REC me defende A muito ordem, nisso. e ele esteve na frente do Índio também. Eu tinha. Quando o Índio empatou, eu fiquei contabilizando. O Índio passou o Figueiredo e o André Luiz estava na frente já do É que o Figueiredo. André fiquei jogou com 28. também. O André jogou também de lateral, né? Talvez por isso muita Não, gente não se dê conta. eu sou meio traíra. Eu faço esse tipo de reconhecimento, mas eu lembro também que ele batia pênalti. Mas, na verdade, por exemplo, jogador de defesa, então. Sim. Aí ninguém fez mais gol que tu.
Né? Aí pode ser de zagueiro, pode ser de lateral. Ah, essa é boa, né? Não, Jogador mas é de verdade. Ele criou um Mas é critério bom, defensor. né? Né? Defensor. Não, o Tá Argentino- certo. Porque aí Mas dizem, não, mas ele jogou muito tempo de lateral, aí batia pênalti, batia Mas aí eu acho que falta. o Vink te ganha. Não sei. Tem No que quê? ver isso aí. De gols? É. Ah, não, de Liga não. Não. Eu tô na frente do O Lilica. Vink O não, Lilica, Não, de O Lilica. gols eu tô na frente do o Lilica. Vink não era um grande goleador. Mas ele fez vários gols. Teve um ano que ele fez 8 ou Mas 9. não- É, ele era bom no de volume. assistência, Ele né, de ficou muito cruzamento. tempo no Inter. Ele ficou É. mais tempo do que o... Eu fiquei 8 anos, né? Foram 8. O Vink começou em 86. Foram 368 jogos. 8 anos, 368 jogos. É muito tempo. O Vink foi de 86 a 92, né? O Vink. Não, acho que antes, acho que 85 85 ele já estava. 84 também estava, acho que. 84 por causa da Olimpíada, Da que ele foi Olimpíada. com a O André Olimpíada. pegou. 84 a 92, foi 8 É. anos também. Porque em 93 ele jogou no Grêmio. Isso. Ele veio do Vasco. Mas Veio do no Vasco. Veio do 89 e 90 ele vai pro Vasco, né? É, ele foi. É, pro Vasco. Mas foi ele pro voltou Vasco. pro Inter. Ele voltou pro Inter em 91. 91 voltou. Mas 89 e 90 ele vai pro É, Vasco. então eu acho que o André jogou mais tempo. O André Em jogou- 94 ele volta pro Inter. Volta também. O André jogou no Internacional na mesma época de 3 super zagueiros, que às vezes coincide de aparecerem numa mesma época, que é Pinga, Aloísio e Mauro Galvão. Isso. Quer dizer, 3 jogadores Todos da base. de seleção Tanto brasileira. que eles eram tão bons que o André Luiz e o Mauro Galvão jogavam na lateral esquerda. Não, muitas vezes o Chapinha, a grande Chapinha, É, tá nos vendo. botava de volante o Mauro, né? Sim. Às vezes botava até de meia, era Ademir Keifer, às vezes Mauro Galvão, às vezes Milton Cruz, ficavam Ademir pro- Alcântara, ficavam Aquele que veio do Novo Hamburgo, Miller. o Miller. Ficavam O Miller. procurando bom um jogador. lugar pro Mauro Galvão, É. porque tinha Pinga e Aloísio. Agora, aqui está a nossa reserva técnica, professor. Porque não Com é, isso mais, aí. não é mais o filminho. Porque... Não, mas o Júlio fica melhor no filme. Ah, no filminho. No filme ele fica melhor. Boa noite, Jack. E aí, Tudo tranquilo, bem? Boa noite, tranquilo. Maurício. Boa noite, Prazer rever o André Luiz, professor. Quem tá tomando Formen, inclusive, Rec, é um amigo do André Luiz, o Valmor de Curitiba. Toma Formen direto. Ah, não, isso. Grande Valmor, seu amigo. Figuraça. Senão o cachimbo cai. É. E você, meu amigo, ligado com a gente aqui no Cadeira Cativa, você que anda cansado, estressado, desanimado, tá na capa da gaita, não aguenta mais a correria do dia a dia, isso que a gente está recém começando 2019. Quem sabe você, assim como o REC, tirou muitos dias de férias, mas mesmo assim não foi o suficiente para você repor as suas energias, ou você ainda não conseguiu tirar suas merecidas férias, tá nesse cansaço, nessa correria desde o ano passado, meu amigo. Você não rende no seu trabalho, perde a paciência facilmente no trânsito, não consegue relaxar nunca e quando chega em casa, faz tempo que você não balança as redes, faz tempo que você deixou de ser aquele centroavante matador, tá falhando com a patroa, assim como mais da metade dos homens, viu? Eu sempre repito esse dado, mais de 52% dos homens, desde os 30 anos, estão sofrendo com problemas de ereção, seja a impotência sexual ou a ejaculação precoce. E um dos principais fatores responsáveis é justamente esse alto nível de estresse. Por isso que o Formendo faz o maior sucesso, porque não é um remédio, não é um mero estimulante sexual, é uma vitamina completa, é um suplemento natural para homens dos 30 até os 90 anos. Você vai tomar todos os dias e o Formendo vai revitalizar o seu organismo, vai ajudar no reequilíbrio hormonal para combater o cansaço, o estresse, o desânimo, a impotência sexual e a ejaculação precoce. Para homens de atitude, querem recuperar a sua autoestima e principalmente resgatar a sua qualidade de vida com alto desempenho sexual, é só ligar agora nesse número aqui no seu vídeo. 0800 646 0505, estamos ao vivo, faltando 2 minutos para as 8 horas da noite. Você liga agora, o seu número vai ficar registrado. E amanhã pela manhã, uma consultora querida, competente, retorna a ligação, tira suas dúvidas e quem está ligado no REC, aqui no Cadeira Cativa, pela TV ou pelo Facebook, vai garantir o Formendo com um baita desconto exclusivo, uma promoção imperdível, aquela condição de pagamento extremamente facilitada e a nossa entrega é rápida e discreta em todo o Rio Grande do Sul. Para gremistas e colorados de atitude, 0800 646 0505, porque cochilou, O cachimbo cai. Formen, a vitamina do homem. É isso.
Com Formen sai golaço. É verdade, para ficar na boa com a patroa. É isso aí. Valeu. O André Luiz já está de olho no Formen. Né? O André Luiz é forte e tal, mas sempre é bom dar uma calibrada. Né? Calibrada sempre é bom. O que é, Maurício? Não, muitas participações no Facebook. Depois os reclamos a gente lê Já, algumas. já voltamos. Muito bem, estamos de volta. 8 horas 30 segundos. Titulares venceram no Grêmio. Os titulares do Grêmio venceram o Cruzeiro por 1-0 no CT Luiz Carvalho pela manhã. Gol foi do Isaac, né? Isaac. Equipe reserva terá mudanças para o jogo contra o Aimoré amanhã no Cristo Rei. Sem Alisson, Pepe será titular no ataque. Júlio César deve atuar no lugar de Paulo Vitor. E há a possibilidade também de Marinho ganhar a vaga do glorioso Caio. Júlio César, Léo Gomes, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Capixaba. Rômulo, Matheus Henrique, Marinho, Jean-Pierre, Pepe. Tony Anderson na frente. No Inter, Colorado vai jogar com titulares. Quinta contra o Pelotas no Beira-Rio. Zeca será desfalque mais uma vez, mas não tem lesão séria. Bruno pode atuar, mas ainda depende de ser inscrito no Gauchão. Wellington Silva e Trellis também serão inscritos, mas devem ficar no banco de reservas. O Wendel não treinou novamente e não deve nem ser relacionado. Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes e Potker, o time do Internacional. Vê se eu não botei ideia. Não, Tá certo, tá certo. 4-3-3. É o 4-1-4-1. É isso? É, o 4-3-1-2. É o Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes com o Potker na frente. Já voltamos. Horas 4 minutos, muita participação pelo facebook.com/Luiz Carlos Reck. Daqui a pouco a gente vai dar uma recuperada aí nesse público muito importante para nós, que é um público que aumenta todos os dias. La Tarantela Pizzaria, a melhor da Zona Sul de Porto Alegre. São mais de 50 sabores. Também tem lasanha, canelone, batata frita, tudo junto. Todas as terças tem valor promocional. Today. Hoje tem valor promocional. Avenida Otto Niemeyer, 1465. Reservas e teleentrega, 3024 4441. Lá, Tarantela, com 2 L's no final, .com.br. O que tu tá rindo? É today ou today? Ah, tanto faz. É hoje. Hoje. É hoje o dia. É. Pronto. Mas Fica todo dia fica também. mais fácil. Pode ser yesterday, to. Você manda. Next week. É sempre, sempre. O importante é que seja lá Tarantela. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões, você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Vá fazer seu negócio e circule de caminhão novo em 2019. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na rodovia BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Telefone 3034 4000. Respeite os limites de velocidade. A CIA, distribuidora de material hidráulico, tem toda a linha de equipamentos contra incêndio. Extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras, sprinklers. Passe na CIA e garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça, é CIA com S. E o telefone do amigo Bira, 3375-3800. Cachorro Quente do R. Esse é titular e único, né? O original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando clientes com o atendimento pessoal. E agora vem a palavra certa do produto certo. O inigualável molho. Atende diariamente, das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais, né? Não seja passado para trás. Cachorro Quente do R, é ali, no Colégio Rosário. O mais tradicional de Porto Alegre, é um acontecimento ir no Cachorro Quente do Rosário. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378.
Bom, Avenida e Brasil de Pelotas jogam às 8h30. Amanhã tem Aimoré e Grêmio, Novo Hamburgo e Veranópolis, Juventude e São José, São Luís e Caxias, todos os jogos às 8h30. E na quinta-feira, às 9h15, Inter titular contra o Pelotas. Já voltamos. Olha aqui, ó, boa noite, Rex. Sou o Dalmar, gremista de São Leopoldo, por isso que o Inter não ganha mais nada. Sarrafiore destaque, só o que vi foi ele mandar uma bola para fora do estádio, na frente da grande área. Assim tá bom para os gremistas. Neilton é muito melhor que o Sarrafiore. Espero que não seja uma cisma com o argentino contra o Grêmio, porque já tiveram que aguentar o D'Alessandro esses anos todos, e agora ele está aí, achando que está se plantando uma nova era. Se plantando, o menino jogou um jogo. Mas a torcida do Grêmio bate mais no D'Alessandro do que a torcida do Sarrafiore, do que a torcida do Inter. Acho que vamos com calma, né? Acho que é um início. Jogo. 2020 conversamos sobre o Sarrafiore. Fazer os diagnósticos agora, direitinho, para depois... Ou alguém esquece não cometer erro. Que quando o Pedro Rocha foi vendido, o titular do Grêmio se tornou Fernandinho. Não foi o Everton. E só deixou de ser titular porque o contrato dele acabou e não renovaram. Não renovaram. Então, se deu tempo para o Everton amadurecer, entrava numa... Mas nunca se alijou o Everton de nada. O que quer dizer isso? O Everton estava sempre ou no banco de reservas, ou entrando no time, com Pedro Rocha, com Fernandinho, então, com os dois. Mas é isso? O Everton sempre aparecia, então, tá, que é o que eu apregou. Sim, mas que se coloque 8 juniores e 3 dos contratados. Que o Inter está precisando de dinheiro para ontem. Mas quanto tempo ficou o Everton, assim como tu está dizendo, até se tornar titular absoluto? 3 anos. O Sarrafiore está... Mas estava ali por acima. Mas então, chegou o Sarrafiore, agora vai ficar ali próximo durante 2 anos. E se a safra é boa, Luiz Adriano e Pato são da mesma safra e precisaram 3 meses e outro 6. Sim. Mas é um momento diferente. É um momento diferente. Pois é, mas um momento é diferente porque há incompetência na observação dos juniores do Internacional. Por quê? Quer dizer que é uma incompetência na observação dos juniores do Grêmio que deixaram... Não ganhou 4 títulos. Mas como deixaram 3 anos o Everton sem jogar? Porque são os incompetentes. Não, mas jogava um outro júnior. Jogava um outro júnior. Então. Jogava o Pedro Rocha. Então. E depois jogava o Fernandinho. Jogou na Libertadores o Fernandinho. Na Copa do Brasil, o Everton chegou a revezar com o Pedro Rocha, com o Roger, em 2016. E o Everton era mais titular do que o Pedro Rocha. Quem é que fez o gol da... Mas aí é 16, Rec. Aí depois o Pedro Rocha se firma como mas titular. Então ele não ficou 3 anos na reserva. E o Everton virou... Mas o Everton virou o segundo reserva, professor. Mas ele revezava... É isso que o professor está dizendo. Mas eu não entendo. Segundo o Luiz Carlos Rec, ele revezava com o Pedro Rocha. Aí depois o Pedro Rocha assumiu. Aí depois saiu o Pedro Rocha, entrou o Fernandinho. Continuou revezando. Ele estava sempre próximo. Mas então estava na reserva. E sempre metendo gol. Estava na metia reserva. gol contra o Atlético Mineiro, metia gol contra o Cruzeiro, metia gol. Tava Salvador contra o Palmeiras. Estava na reserva. 2016 ele fez gols Mas salvadores contra Galo e Palmeiras. Então, ele praticamente deu o título ao Grêmio. Assim ficará o Sarrafiore espero. Em 2019. Não, o Sarrafiore sim. Esse vai jogar de qualquer forma. Aí eu concordo com o Vitinho. Em 2020 e 2021. Agora, parem de querer que o menino jogue no seu primeiro jogo. Sabe? Eu não entendo isso. É porque taxaram ele como substituto do Alessandro. Mas pode taxar, pode me taxar de galã de cinema. Escuta, não é verdade. Podia ter sido. Poderia, na década de 20. Você que está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa, a Insulfilme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos certificado. Se você disser que viu no Cadeira Cativa, ainda tem um desconto especial de 20% na linha automotiva. Paga em 3 vezes no cartão de crédito. Ligue, agende instalação 30 21 23 23, WhatsApp 99683 3199. Fale com a Natália. Pode ligar agora, manda o WhatsApp para ela. A Insulfilme não tem filial. Somente na rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde. De segunda a sexta-feira. Clínica Erectus. Disfunção erétil tem nome,
Tem tratamento. Ligue, marque sua consulta. 3333-6187. Clínica Erectus. Melhore a sua qualidade de vida. 3333-6187. Central de Imóveis, todos sabemos, é uma empresa gaúcha, tem mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Quem passou no vestibular é Central de Imóveis o caminho. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Um grande abraço ao amigo Domênico Vaca. Cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre, ali em frente ao Colégio Rosário. Cachorro quente é do R. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fache.com.br. Diga, Maurício. Algumas participações no nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. O Agui de Rossi. Minha camisa, se estão elogiando, é da Via Condote. Pode essa? pagar lá em quantas vezes quiser. Suaves prestações. Parece Fala que não com o chegou Carlos. Essa... E essa tem também mensagem. aquelas para gordo, viu, Maurício? A Pode plus comprar size. lá, tem a plus size. Né? E vende bem para Dedéu. Já diria o Reck, o que é teu tá Pode guardado. comprar Eu lá. perguntaria se está tudo Pode bem em casa. Mas Pode vamos comprar lá. lá, velho. Posso Pode, comprar? pode. Tem certeza? Pode. Bota na minha conta lá, velho. Então fechou. Vou passar lá. Cachorro do R hoje. Tem que andar bonito aí. Posso? Já tá com as cartucheiras. Tem umas que protegem. Eu já comprei uma. Para garantir a cartucheira hoje, eu vou passar lá no Cachorro do R e vou pegar 2 hoje, tá? Tá bem. Tá? Mas Eu aqui, dei ó. uma estufadinha na camisa. Ainda tem aquele com 2 salsichas, não? São Tem. 3. 3 salsichas? 3 salsichas. Que beleza. Aqui, ó, o Agui de Rossi. Professor Enio sensato em seus comentários. Tô gostando dele ao discordar dos demais. Pessoa de personalidade. Thiago Costa. Professor Enio é um gênio da atualidade. Grande pessoa e bom entendedor. O Paulo Bueira diz que o professor Enio tá dando no Tudo é meio... aluno do Unificado, isso É. aí. O Paulo Bueira está dizendo, professor Enio dá no meio dos gremistas disfarçados. Não sei quem é gremista disfarçado, mas tudo bem. Já o Ivo Bento, que é gremista, pela foto, está dizendo aqui, ó, o professor Enio entende a do unificado. Futebol é 0. Bom, mas já é uma coisa boa. Já é uma Eu coisa. entendo alguma coisa. Já é. O Jefferson Dermão está perguntando, Rec, quem leva o gauchão na sua opinião? É páreo duro. Mas o gauchão Os é... dois estão levando a sério. O senhor é um que tem a mania de desprezar o licença. gauchão. O gauchão Tá todo foi- mundo jogando aí com Paulo Guerreiro, O com gauchão- D'Alessandro, com Sarrafiore. Não, com o Guerreiro não, porque ele não pode jogar. Com o Renato assumindo dentro da primeira rodada. gaúcho- Acabou aquela falácia. O gauchão foi criado, esse modelo, pelo Noveleto para facilitar ou para O aumentar, senhor quer dizer que é o noveletão, não é o para gauchão? criar a chance de um time do interior ser campeão. Não, nesse formato é impossível, professor. Não é O impossível. Novo Hamburgo ganhou? Com 2 jogos de quartas de final, Só que 2 antes- jogos de semifinal, é muito difícil. A tua Novo Hamburgo ganhou? tua memória está te traindo. Novo Hamburgo Porque ganhou? quando foi criado esse modelo, não eram 2 jogos. Não, agora... é, Não, né? mas então... Antes era 1 jogo nas quartas de final, 2 na E semi aí e o time do 2 na interior final. não ganhou. Mudaram para esse sistema, o time do Então, interior ganhou. quando foi criado, era para as quartas de 12 classificam 8. Então já facilitou a vida. É certo que vai vir no mínimo 6 clubes do interior. Aí tu tinha as quartas de final em um jogo. E nós sabemos que em um jogo pode acontecer. Claro que Mas é que era um jogo quando não eram 12 equipes, professor. Era por necessidade de data. Eram 14 e aí foi diminuindo até chegar nessas 12 não equipes. importa. A ideia continua igual. Ele não- quer complicar só Não, quero ele ver complicado, gosta, ele né? gosta. É. Entende? Mas não muda nada. A ideia era essa. Porque mesmo na forma atual, o que tu tem? Tu tem quarta de final, semifinal e final. Então o que acontece? O campeonato de verdade é esse mata-mata. E no mata-mata pode acontecer, como aconteceu o ano passado, que o Grêmio Internacional se cruza. Pronto, tu já garantiu que um time do interior capital vai estar vai na ficar. final. É. E aí, bom, o Grêmio ganhou fácil do Brasil, ganhou. Mas nós sabemos que pode, num jogo de mata-mata, num encontro de mata-mata,
um time do interior ganhar. Depois eu quero perguntar para o André Luiz o tamanho da importância do campeonato estadual e para onde vai o André Luiz, né? Ele vai junto com o Guto, acho que continuam casados ainda. Sim, né? sim, Casamento duradouro esse. sim. Né? 8 anos. É. Aí, está rendendo, né? Bahia, Chapecoense, Não, temos feito bons trabalhos. Internacional. Ponte Preta, Internacional. É uma dupla que ainda, claro, precisa de afirmação sempre, né? Como disse o André Luiz, o técnico só tem vida fácil em 3 jogos. Quer dizer, já voltamos. Ah, eu já falei que era. Já tinha feito os 3. Mas a gente tem que passar pelo paraíso. Ah, bom, aí sim. Aí nos acertamos. O professor Eno já reservou com o João Laíre 3 casas. Esses dois. Vocês se Três acertem, por favor, 3 crianças. casas lá no Paraíso, professor. Sim, Já falou tá com o João bem. Laíre. Tá aí, ó. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Na nossa audiência, bom, tá aí o telefone do Paraíso, só falar lá com o nosso João Laíre. Vai sair negócio, né? Você que já foi cliente do Laíre no Santander, no Meridional, no Sul Brasileiro. Sul brasileiro faz tempo. Mas eu fui cliente do Sul Brasileiro, do Meridional. Para e quem do não Santander. foi cliente, também tá valendo. Né? Claro, claro. Não. Vai virar Na agora. minha época de Inter, se recebia no Sul Brasileiro. Lá na... O João Laíre pagou na teu 7 de salário. setembro. João Laíre pagou teu salário esquina. muitas vezes, sabia? O João Laí, João é Laíre. verdade? E ele segurou alguns. Aqui me tens de regresso lá. Não sei se foi o teu caso, mas teve um lá que ele segurou. E aí um cara se emocionou, não vou dar o nome dele, o Balado. Olha aqui, Vai. se emocionou e comprou um carro com cheque. Com cheque. Não foi? Balala. Grande figura o Balado. O gauchão, o tamanho do gauchão, da importância. Primeiro, para os profissionais que atuam na área do futebol, já se especulou, se ouviu falar muitas vezes, né, que tem que acabar gauchão, tem que acabar os regionais. Eu acho que aí é acabar também com a carreira, né, de muitas pessoas, né, que trabalham, que dependem disso. E aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, eu acho que o gauchão acho que nunca pode ser deixado a segundo plano. Eu estou gostando muito aí da postura que está tendo o Grêmio Inter, a própria federação, de fazer uma fórmula de que, como o professor estava colocando aqui, de que os clubes do interior tenham também condições de poder chegar para brigar por título, como aconteceu o ano passado, né, com o Novo Hamburgo, que foi campeão. Então, eu acho que a importância do Campeonato Gaúcho é muito grande. Primeiro, por ser raiz, né? Nós aqui, eu particularmente, quando comecei a minha carreira, comecei no Campeonato Gaúcho com 17 anos. Então, eu particularmente valorizo muito essa competição, porque foi aonde foi o meu início e aonde está sendo o início também de muitos garotos aí, que agora com essa loucura, né, de overdose de jogos, de competições que nós temos aí, que os clubes têm, a oportunidade, né, dos garotos poderem também mostrar o seu talento e poder aí, num curto espaço de tempo, poder aí estar vestindo a camisa do Inter com confiança e dando alegria aos torcedores. Então, acho que o gauchão é importantíssimo. Parabenizo o presidente Noveleto, que é uma pessoa que eu admiro muito, também por estar investindo, estar incentivando. As 2 semanas atrás eu estive na federação, estava em casa, não tinha nada para fazer, vou lá na federação. E casualmente eu cheguei lá, estava tendo um congresso técnico, parece, dos clubes aí, acho que da Série B ou da Série C E encontrei vários amigos lá e todos muito empolgados, né? Com a maneira, com a forma que está sendo conduzido. O Chico sendo é conduzido o vendedor, campeonato. ele não cria clima bom, ele cria um dinheiro bom.
Mas viu, o André Não, mas- estava em casa, ficou com prazer de ir lá na pouquinho. federação. Não, mas Não, eu dinheiro- vou porque além de eu o ser muito amigo mérito- do Chico, eu gosto de ir lá e conversar e encontrar pessoas também, né? Que a O gente- dinheiro é bom na primeira divisão, professor. Divisão de acesso o é mérito terrível. do gauchão, nós estamos falando do gauchão. Não, é que ele citou o congresso Não, mas técnico, as pessoas o empolgadas. era- mérito do gauchão é que ele dá para cada clube do interior mais de R$1 milhão. Mais do que ganhou o Atlético Paranaense. O que é mais do que ganha o Atlético, o Curitiba, o Avaí. Paraná. Entende? Não, o Atlético Avaí, nem vendeu, Figueirense. então o Atlético não ganha nada. o Avaí, o Figueirense, enfim, o que se ganha no Campeonato Gaúcho, vejam o exemplo do Veranópolis, com seus gloriosos 850 testemunhas no seu jogo de estreia. O Veranópolis vai jogar o gauchão, vai fechar e vai ficar esperando o próximo gauchão, porque com o dinheiro que ganha, paga tudo. Quer ver o Miguel que fez a Federação Carioca de Futebol, professor? Na renda essa do Flamengo, meteu no borderô, No jogo do Bangu, Um jogo com o o Bangu. que fatura pela televisão. É que eles colocam no borderô, eles têm o resultado do jogo e abaixo colocam resultado, se a equipe deve ainda ou não dinheiro por conta do borderô. O Bangu também recebeu mais ou menos R$13 mil pelo jogo. E eles colocam receita líquida da TV por aquela partida, R$1,5 milhão. Então o resultado do Flamengo foi quase R$1,6 milhão com aquele jogo. E o Bangu recebeu 590 mil da TV só por aquele jogo. De qualquer forma, Pagam bem mais lá do que aqui. Pagam mais lá do que A aqui. gente fica... 500. porque é o Campeonato Carioca. Porque é o Campeonato Carioca, onde tem o Flamengo, onde tem É o a Vasco. sede. Onde tem o Vasco, onde tem o Fluminense, que são, sinto muito, clubes que têm mais torcida do que nós. Essa é verdade. Eu não sei se Botafogo, Fluminense e Vasco No ainda Bra- tem no- mais torcida no que Brasil- Grêmio. No Brasil No tem. Brasil, a torcida do Vasco. Mas por que não? Por que tu faz careta? Sai os levantamentos. estatístico. Tem estatística, tem pesquisa. Mas Não, a brochura dessas torcidas aí... Mas isso se Bom, justifica. mas e quando o Grêmio estava na Série B, E o Inter e também. quando o Inter estava na Série Mas B, Não, mas é que eles é um ano sim, outro também. É uma maleza, uma Mas, maleza. Rec, isso tem uma justificativa fácil. O jogo do Vasco, qualquer rodada do Campeonato Brasileiro, passa para todo o Brasil. O Inter ou o Grêmio podem chegar na semifinal da Libertadores, que a TV prefere mostrar filme. é o contrário. Desculpe, Maurício. O jogo do Vasco passa para todo o Brasil porque o Vasco tem torcida no Brasil inteiro. Mas aí é quem nasceu primeiro, professor. não. Ô, É, eu Maninha, concordo com o Maurício. Porque Bom, se tu não... pode se- concordar. Se professor, começa a não transmitir, Professor- o Atlético Mineiro estava decidindo a Libertadores, não mostravam o Galo, que tem uma isso, baita professor. torcida. Então, os times do Rio têm torcida no Brasil inteiro porque a TV mostra. Não é... Por favor. Pode ter certeza Futebol, que não é produto porque... popular. Não é porque o Carioca foi pra Amazônia que tem mais vascaíno lá Não, do que... mas não são. É que o futebol foi criado no Brasil a partir do Rio e de São Paulo. E, se E criou... porque só mostram Rio e São Paulo pra todo Não o Brasil. tinha televisão, Maurício. Valeu, obrigado, Não André. tinha televisão. Obrigado, Rec. O que o Inter ganha esse ano? Vamos torcer aí que ganhe tudo, né? O que o Grêmio ganha? Também que ganhe tudo. Eu sou gaúcho, torço para os clubes do Rio Grande do Sul. Valeu. Valeu, era a bola das costas. Copa Tá do pelo Brasil. tamanho. Copa do Brasil. Focar na Copa do Brasil. Já entra nas oitavas. Até amanhã.